Tudo certinho, vamos nessa. Então, vamos começar. Então, sejam bem-vindos à mentoria aberta da Futuros Dev, né? Um projeto aí que eu tô, acho que desde do meio do ano passado, ele vai fazer no meio desse ano um ano, que assim, a gente está caminhando, construindo sozinho, com a ajuda de algumas pessoas, assim, em coisas pontuais, mas em teoria sou eu que estou encabeçando esse projeto e botando isso na rua, tentando ajudar vocês, né, de alguma maneira. Principalmente porque eu fui muito ajudado ali no passado, tanto participando de eventos, meetups, algumas pessoas que já me ajudaram muito também, e eu sempre tive esse prazer, né, em compartilhar conhecimento. Eu fico puto quando deixo só as coisas na minha cabeça, e esse projeto é muito realmente tirar muitas ideias, passar conhecimento, experiência e ajudar as pessoas que querem ingressar, né, na área de tecnologia, que eu tive muita dificuldade no começo, né? Eu vendo uma família mais humilde, e essa parte eu nem sabia que existia programador na minha infância. Essa carreira nunca eu tinha ouvido falar, mas com assim, essa fome de aprender, de evoluir na vida em geral, eu fui me viciando aí na parte de computador, né, em geral, principalmente na parte de jogos online, e aí eu emergi nesse mundo inicialmente na computação, né, depois na programação mesmo, fazendo sistemas, fazendo software, que é o que eu trabalho hoje há mais de 10 anos, e já contribuí com várias empresas, né, para isso. E eu vou trazer toda essa experiência, para que vocês não cometam alguns erros que eu passei, né, e também potencializar e acelerar um pouco a jornada de vocês, que eu sei que nesse mundo de hoje, principalmente, que é cheio de bomba ali, de informação, né, a gente tem que saber lidar e administrar para a gente conseguir tomar esse rumo, né. Então, só um ponto aqui que eu queria... Então, a Futuros Devs é uma comunidade de mentoria, né? A gente tem a comunidade tanto no WhatsApp e também tem a mentoria já rodando desde o ano passado. Uma mentoria um programa de mentoria ali durante 6 meses, onde a gente vai estar... onde eu auxilio dando suporte e dando algumas dicas e passando muito mais coisa aí. Vou dar uma apresentada aí para vocês no decorrer dessa mentoria, e passando... realmente tentando transmitir, né, esse conhecimento e experiência que da jornada que eu passei, né. Então, para me apresentar um pouquinho ali para quem não me conhece, né, estou há mais de 11 anos ali trabalhando com engenharia de software. Eu sou formado em bacharelado em sistema de informação pelo IFAL, aqui de Alagoas. Eu moro em Maceió, Alagoas. Sou daqui, né, nascido e criado, porém eu passei um tempo fora, morei em São Paulo quase 5 anos aí, onde foi uma jornada mais profissional lá mesmo, e também de cultura, né, de experiências ali de vida, e que eu acredito que também agregaram para mim como profissional, que eu não acredito muito nessa separação da vida profissional com a vida pessoal, mas... E eu tenho experiência ali em vários tipos de empresas. Já passei por startups, empresas de consultoria, software house e grandes empresas ali como Itaú, né? Atualmente eu sou Senior Android Engineer na Bem Fácil Digital, que é uma fintech ali de São Paulo. E também estou nessa saga aí de mentoria e palestras ali em eventos tech, né? Eu já participei em algumas edições do Roga DX aqui em Maceió, também ali em Arapiraca, né? Do GDG, do Google Developers Group. E estou sempre aí ativo também na comunidade, ajudando as pessoas, e agora criando também essa comunidade que eu acredito passar mais das minhas visões, né? Aí o Iago estava lá dentro de uma palestra minha que já participei, muito massa aí. Teve aí gente que me conheceu através disso, para vocês verem que as coisas se propagam, né, se conectam, né? Então é muito importante vocês estarem em movimento, que é uma das mensagens que eu vou tentar passar para vocês aqui agora. Aqui estão algumas empresas que eu passei, né? Como Itaú, como eu falei, né, nas corporações, a Zup Innovation, que é uma grande empresa aí de consultoria, Software, o Stent, que é uma startup aqui de Maceió. Eu basicamente criei o Stent ali no começo, junto com o pessoal, né? Passei pelo Sesc, Superlógica, Pipefy, que é uma empresa internacional aí, é brasileira, mas tem um escopo ali internacional, e principalmente na automação. Foi uma experiência bem bacana. E estou nesse trabalho agora das redes sociais aí, tentando transmitir um pouco dessa minha experiência e conhecimento. Então, se você ainda não me segue aí, dá aquela força, né? A gente ainda está começando nessa jornada das redes sociais, ainda estou aprendendo o que tem que aprender, né? Desenvolvendo algumas outras habilidades que eu não tenho, mas a gente está sempre desenvolvendo e aprendendo, né? E aprendendo a aprender mais ainda, né? Então, segue aí que eu com certeza vou estar
compartilhando mais e mais conhecimento, além desses momentos aqui de mentoria, que agora, esse é o nosso primeiro a mentoria aberta da Futuros Devs, com certeza vão ter outras, então fica ligado que eu vou estar divulgando aí para vocês participarem e a gente evoluir juntos, né, que é isso que eu quero, porque no momento aqui, por mais que vou passar aqui um conteúdo legal para vocês, eu vou estar aprendendo muito com vocês, vou estar trocando ideia, o que eu quero realmente que seja uma trocação de ideias, né? Eu falar de alguma coisa, então fiquem à vontade para levantar a mão ou me interromper, porque aqui é onde a gente vai estar trocando ideias, né? Por mais que eu esteja ensinando, passando algum conteúdo aqui, eu quero muito ouvir o que vocês querem, tirar as dúvidas de vocês e ajudar vocês no que for possível, né? Então fique à vontade para participar e fazer desse momento um momento que você realmente saia diferente, saia transformado, que é um dos objetivos aqui desse momento. Então, sobre o que vou tentar passar para vocês hoje aqui e vocês vão aprender, né? Como montar um plano prático ali para conquistar oportunidades, né? Eu vou tentar passar como vocês vão construir esse passo a passo ali, vamos dizer assim, para vocês conseguirem conquistar as primeiras oportunidades ou melhorarem ou subirem de nível, ou conquistar uma nova oportunidade em outra empresa, independente do que for, essas ideias podem ser aplicáveis, independente do momento que você esteja. Eu sempre procuro trazer ideias que são mais a longo prazo, né, bem sólidas e que não vão servir só para esse momento que você está hoje aqui. Tanto na mentoria eu falo muito isso, que muitas coisas são meio que para a vida toda. Então, se você leva isso para a vida toda e para também outros aspectos, você vai aperfeiçoando a mentalidade, as estratégias, para que aquilo, de maneira pessoal, seja o que você precisa fazer, né? Então, muito isso. Também vou mostrar um pouco das habilidades, né? Um combo ali de áreas de habilidades para 2025, que estão bem alta e vocês podem explorar. Também vou botar algumas estratégias ali, umas 4 estratégias para você ganhar mais relevância aí para a empresa, principalmente para quem já está dentro da oportunidade e quer crescer lá dentro, né? E fazer uma surpresinha aqui para um lançamento e oportunidade surpresa aí para vocês, uma oportunidade exclusiva para quem está por aqui, e fica por aí até o final que vocês vão ter uma oportunidade legal para alavancar mais ainda as suas carreiras, né? E para finalizar, eu vou estar falando com cada um de vocês aí, fazendo uma mentoria e fazendo um plantão de dúvidas mais bate-bola mesmo, para a gente conseguir eu tentar ajudar vocês, para vocês saírem com clareza e algum direcionamento, para vocês saírem desse momento com essas duas coisas, né? Com alguma clareza e direcionamento para tomar alguma ação na sua carreira e acelerar e mudar ela do água para o vinho, vamos dizer assim. Então, vamos embora. Tem muita coisa para falar, eu precisei até dar uma resumida aqui para para respeitar também o tempo de vocês, né? A gente está aqui na quarta noite, mas vamos lá. Então, para iniciar, a gente começa montando como montar, né? Um plano prático para conquistar as oportunidades, né? Um ponto que eu gosto de tratar muito e passar para os mentorados é a parte de consciência sobre mas a questão do autoconhecimento também ajuda muito a gente definir as metas e também ter clareza do que fazer e do que não fazer, né? E aí, hoje, no mundo de hoje, a gente tem que ter, para lidar com esse bombardeio de informação, esse caos de todo dia aparece uma coisa nova para a gente aprender, todo dia aparece uma ideia diferente que a gente precisa estudar e tudo mais, principalmente no mundo da tecnologia, que as coisas mudam muito rápido. A gente tem que saber como transformar essa sobrecarga de informação, né, em uma formação profissional. Porque aqui eu já estou entrando até na necessidade de uma faculdade, por exemplo, né, para você se formar, vamos dizer assim. Hoje a tecnologia tem uma particularidade que poucas outras áreas têm, que é que a gente não precisa necessariamente, é claro que é importante e vai ajudar, mas a gente não vai precisar necessariamente ter um curso de formação, uma graduação para deixar a gente apto a exercer nossa atividade ali de programador ou de outra atividade dentro da área de tecnologia. Muitas vezes a própria experiência, os desafios que a gente solucionou ali e passou, já vão dar vamos dizer assim, a substância, né, para alguém contratar a gente e a gente conquistar as oportunidades, né? Então, se, por exemplo, já que a gente não precisa de uma formação formal, vamos dizer assim, é necessário a gente se formar como profissional? Eu diria que sim, porque a gente, principalmente para quem está saindo do ensino médio, alguma coisa do tipo, você vem com a cabeça um pouco mais ingênua em relação ao mercado e também certas atitudes de profissionais, né? Profissionalismo propriamente dito, né? Como ganhar dinheiro, como entregar o valor e ganhar dinheiro em cima disso, né? Entregar alguma coisa e ganhar dinheiro em cima disso. Então, é muito importante a gente
filtrar, né, entender qual informação a gente deixa entrar para que a gente consiga fazer essa formação profissional sem precisar de uma escola formal e tudo isso. Porque eu diria que eu fiz faculdade, certo? Mas foi importante e tudo mais, principalmente numa época que não era muito forte trabalho remoto, as oportunidades de curso eram poucas, não tinha... Até, tipo, quando eu falei, fazer computação, sistema de informação, que é isso, ninguém sabia o que era. Hoje todo mundo sabe, né? Hoje eu falo pra minha mãe, ela já sabe um pouco mais, né? Do que eu estou fazendo ali sentado na frente do computador. Mas ainda é um pouco embaçado, né? E essa informação que chega pra gente às vezes não é totalmente a realidade do mercado, né? E a gente tem que saber dosar isso. E aqui a gente tem para saber dosar, né, essa sobrecarga de toda essa informação, a gente tem que saber o nosso comportamento online, como é que a gente lida hoje. Tem 3 termos aí que a gente praticamente é o alfabeto ali para a gente entender esse comportamento, né? Que é o FOMO, né? Que é o medo de estar por fora, o JOMO, que é o prazer em estar por fora, e o FOBO, que é o medo de escolher, de ter uma melhor opção, né? O FOMO é aquele momento que você fica com medo de, tipo, tá perdendo alguma coisa e já vai frenético procurar como é que faz, já vai frenético entender como é que as coisas funcionam. E o JOMO é um momento que você tá muito mais, vamos dizer assim, você fica desconectado, né? E acaba perdendo as coisas, não sabendo o que está acontecendo, fica vendo aqui um pouco dentro da caverna, sabe? E o fogo é aquela paralisia, quando a gente tem várias opções na nossa frente e não sabe o que tomar, né? Só não sabe qual escolha a gente escolher. Então a gente tendo essa consciência do que está passando com a gente sabe, isso está acontecendo comigo, eu vou tomar uma ação para fazer isso. Então, eu diria que existem momentos, é importante a gente ter momentos que a gente vai ter que ligar, vamos dizer assim, ligar o botão de FOMO, ligar o botão que a gente vai se atualizar, que a gente vai olhar a internet, ver vídeo do YouTube, mas vai ter outros momentos que a gente vai ter que entrar na nossa caverna e executar, fazer ações, fazer projetos, fazer coisas que realmente a gente sabe que vai dar certo, vai engrandecer nossa carreira e vamos fazer, botar isso no ar, botar isso no mundo e depois liga o botão de FOMO. Quando terminou, aí a gente liga o botão de FOMO para ver o que é. A gente terminei isso. O que é que eu vou fazer agora? Vamos analisar o mercado, vamos entender o que está rolando, o que é que eu preciso, porque muitas vezes é muito importante a gente avaliar a nossa necessidade do que a gente tem, né? Então, é muito a gente ir flutuando em 2 fases. A fase que a gente vai estar captando informação e a fase que a gente está consolidando essa informação. Porque se a gente deixar essas 2 fases andarem juntas, você não vai para nenhum lugar. Porque você não vai ter foco em uma coisa só, você não vai ter foco, você vai estar enxurrado de coisa e um monte de gente dizendo para você, aquilo é melhor, testa aquilo, testa outra coisa, testa o que o fulano famoso ali falou, falou sobre aquela framework bombado que está resolvendo todos os problemas, vai ser a chave, vai ser o botão, esqueci a palavra, mas se você for muito nessa do hype também, é um problema ali do FOMO, e aí você vai entender, porque não tem um problema em você seguir o hype, mas se o hype não for necessário para você, se você não tem concepção que o hype é necessário para você, por que você vai seguir? Se ele for necessário, tudo bem, eu super apoio, mas se você não sabe se ele é necessário para você, não faz muito sentido. É melhor voltar e entender o que a gente precisa de verdade. Então, eu sempre gosto de falar isso. A gente conecta para captar, né? Captar essa informação, o que a gente precisa, se manter atualizado, e a gente desconecta para entregar as coisas que a gente precisa. Desconecta para a gente botar as coisas no mundo, mostrar, criar valor para as outras pessoas e depois mostrar esse valor para o mundo para o mundo saber que eu tenho valor, né? E o massa aqui é que quanto mais a gente se desconecta e quanto mais a gente entrega, mais a gente vai estar evoluindo nossa bagagem, nossa mochila, nossa mochila ali de desafios solucionados, nossa mochila de empresas que eu passei, de freelancers que eu fiz, de clientes que eu tive. E isso tudo é carreira. Você está construindo uma carreira, você precisa disso para construir uma carreira. Você precisa aumentar sua bagagem aqui. Se você está fazendo um freela, você está trabalhando em outra coisa, e você quer experimentar programação para resolver um problema, tudo bem, beleza, isso é importante também, isso é legal. Mas se você quer construir uma carreira, você vai precisar de outra coisa. Você vai precisar de desconectar para entregar. E é um pouco disso, né? Que a gente que eu quero passar para vocês tenham consciência do momento que vocês estão passando. E não fiquem muito nessa de um momento só. É importante transitar. Como eu falei, ligar o botão do FOMO para captar o que está rolando, o que é que eu preciso entender,
entender se eu preciso mesmo estudar aquilo ou não, ligar o botão do João ali para também entregar e evitar o máximo possível esse fogo aqui, que é essa questão de ter medo de uma melhor opção, né? Que é o que acontece muitas vezes quando a gente, por exemplo, está escolhendo uma linguagem de programação, escolhendo um framework de estudar. Se você fica muito nesse mundo das opções, principalmente na tecnologia, que a gente tem um problema não é problema, né? Que é a realidade da tecnologia, da programação, que é o quê? A gente consegue fazer a mesma coisa de várias maneiras. Então, é aquela coisa. Se a gente consegue fazer a mesma coisa de várias maneiras, o meio ali, a maneira que a gente precisa, não necessariamente se a gente fez com uma forma X, não necessariamente é errada ou pior, sabe? Mas o que é importante é que a gente fez, entende? A sacada é em fazer, porque ali você movimentou e mesmo que você vai fazer a mesma coisa utilizando outra framework, outra linguagem, você vai estar dando um plus, você não está ficando estacionado, sabe? Então é um pouco dessa mensagem aqui que eu queria passar para vocês em relação como vocês vão conseguir lidar com essa informação que o mundo se bombardeia ali, e transformar isso em uma formação profissional, principalmente para quem não tem tempo para fazer faculdade, não tem tempo para fazer curso, está trabalhando com outras coisas. Então é muito você alternar entre esses ciclos, né? E aí como aprender rápido mesmo com a rotina puxada, né? A gente tem muito essa ideia eu gosto muito de pensar em aprender conforme a necessidade, porque como eu falei, o programação é meio, né? É a maneira como a gente vai chegar do ponto A para o ponto B. Então, a gente tem que entender o ponto B, porque muitas vezes eu vejo muita gente chegar para mim, eu quero construir, quero resolver tal coisa, mas não sabe o ponto B que a gente quer chegar. Sabe que quer começar, o ponto A, mas não sabe onde quer chegar. Aí acaba que, fica tentando um monte de coisa porque não sabe onde é que vai chegar. Então, às vezes isso cria até um problema, né? Ele está criando um problema em vez de resolver um. O nosso papel como programador é muito mais relacionado a ser um solucionador de problemas. E a gente usa a tecnologia como meio, a programação como meio para resolver os problemas das empresas, das pessoas, e isso é o nosso papel. Não é escrever código, não é ser o melhor na linguagem X. Até porque até tem uns campeonatos ali de linguagem de programação, de code, mas eu acho que é uma parada mais, vamos dizer assim, de diversão, né? De que, vamos dizer assim, de competição. Porque não adianta, não importa se você fez uma solução do ponto A e conseguiu chegar no ponto B. Em uma hora, claro que importa, né? Eu não vou ser, dependendo do contexto vai importar, mas eu acho que deu para pegar a mensagem um pouquinho, né? Então, entende os problemas que já existem, né? Pega o problema, tenta conversar com seus amigos ali do lado, entende sua mãe, sua tia, entende os problemas que já existem no mundo e não crie um problema da sua cabeça. Se você parar para entender os problemas das pessoas, é muito mais fácil do que tentar criar uma solução gigante, sabe? É um Uber da vida. Então, alguém levantou a mão, alguma coisa do tipo? Pode falar, Vanessa. Eu acredito que seja a resolução dos problemas, então não adianta vai ter problemas em todas as áreas, né? E eu acredito assim, quanto mais a gente solucionar e corrigir e automatizar o processo, tanto na área da logística ou o que for, seria bem melhor até mesmo um padrão, né? Com certeza. É o que eu falei da bagagem, né? Quanto mais problemas solucionados, mais bagagem para nossa carreira a gente vai ter e mais bagagem a gente vai ter para dizer que a gente resolveu um problema real, sabe? Porque às vezes a gente tenta criar um problema ou copiar, ou entender, ou fazer um problema que não existe, sendo que, o mundo tá aí, cheio de problema pra você resolver, tá ligado? Você tem que, é mais fácil você... E o que é o maior... o que mais a gente faz, né, como programador, é entender o problema dos outros. É entender o problema que as outras estão passando, porque você chega numa empresa de, sei lá, agropecuária. Se você não entender como é que funciona o processo de agropecuária, do agro, você não vai conseguir programar, porque você precisa entender a regra do negócio dali. Então, você tem que saber como pegar o mundo real e transformar num digital e resumir aquele problema. Então, é muito nessa perspectiva que eu quero passar essa mensagem, né? Não colecione certificados, colecione desafios solucionados. E aí, você vai documentando, você vai botando esses desafios em algum lugar, para quando chegar nas entrevistas, quando chegar nos processos seletivos, você vai botar na cara do entrevistador esses desafios solucionados. E desafios reais, porque quanto mais real, quanto o maior problema que você resolver, mais relevante você vai ser, tá ligado? Então, é bem interessante essa perspectiva, né? Como eu falei, o mercado não quer só programadores, ele quer solucionadores de problemas. E, acima de programadores,
são os profissionais de tecnologia. É aquilo que eu falo, por mais que tipo, eu seja programador, eu tenho que entender um pouco de design. Eu tenho que entender um pouco de produto, como desenvolver produto. Porque isso, se eu tiver isso vai me ajudar a quando eu encarar dos profissionais, né? Porque no processo de trabalhar em empresas e tudo mais, você vai lidar com profissionais super experientes ali, que têm um conhecimento técnico top, mas você também vai ter que lidar com profissionais que estão começando agora, que não sabem bem o processo, sabe? Você precisa, que você tem conhecimento, sabe? Às vezes você sabe as boas práticas, você sabe tudo que coisas até interessantes para outras áreas, né? Eu mesmo já os designs ali que vocês veem assim nas redes sociais, alguma coisa assim, saiu da minha cabeça. Agora eu sou designer? Não sou, mas eu já me comuniquei com muitos designers. Eu já entendi um pouco como é que eles pensam. Eu já estudei um pouco de design para entender um pouco disso. Porque quando chegar um designer para mim, eu vou ter um senso crítico, vou ter uma opinião, e essa opinião ali é o que vai trazer, eu vou até falar um pouco depois disso, é o que vai trazer influência, é o que vai trazer tipo, as pessoas reconhecerem você, né? Então, acima de programador, a gente é um profissional de tecnologia. Então, por isso que a gente tem que estar por dentro de IA, porque se alguém precisar, por mais que eu não esteja usando aqui, eu não estou usando IA no projeto que eu estou trabalhando, mas eu estou por dentro do básico ali da IA, porque se precisar implementar IA no meu contexto aqui de empresa, eu sei o básico e eu sei de onde partir. Eu sei o ponto A que eu preciso, e aí eu vou estudar um pouco mais para definir o ponto B. Mas eu não vou perder muito tempo ali tentando descobrir, porque eu estou por dentro, e sendo profissional, né, de tecnologia, eu vou até botar isso como diferencial nos produtos, nas coisas que eu agrego. E se eu fizer, por exemplo, se eu resolver esse desafio de integrar a inteligência artificial dentro da minha empresa, esse desafio vai para minha bagagem. E aí eu vou todo lugar que eu vou botar isso na cara do entrevistador. Vou botar isso no currículo, botar isso no mundo, para as pessoas saberem que eu consegui fazer isso. E se alguém mais precisar, pode contar comigo. E é assim que a pessoa vai desenvolvendo para ganhar dinheiro, sabe? Então é isso também, né? Quando você já tem uma rotina puxada, você tem pouco tempo para fazer. A gente sabe muito bem que tem outras prioridades na vida para dar conta, para equilibrar. Não dá para tipo, gastar tempo estudando por estudar. Estudar por estudar, a gente vai para ciência, né? Tipo, tudo bem estudar por estudar, eu não estou questionando isso. Só que aqui eu estou dando uma visão mais de mercado. E quando a gente vai entrar no mercado, infelizmente, essa parte de ciência, de estudar do conhecimento pelo conhecimento, nem sempre é tão valorizado. Você tem que... É mais importante você estudar, você desenvolver alguma coisa para atingir o objetivo ali, e conseguir atingir esse objetivo independente do que você utilizou, de que, tipo, tentar fazer aquilo utilizando a melhor tecnologia do mundo, fazer a melhor performance. E é claro que existem casos e lugares para fazer isso, mas a maioria do mercado, principalmente corporativo ali, é mais nessa pegada de você estudar alguma coisa porque você está com objetivo, né? Você tem um problema para resolver, você tem que atingir o ponto B. Então é muito mais nesse aspecto que a gente entende, né? Então, quando você vai estudar, antes de botar sei lá, comprar um curso para se aprofundar naquela tecnologia, defina uma meta para aquilo que você quer fazer. Depois de fazer esse curso, eu vou construir um aplicativo que use essa tecnologia. Eu vou... Sei lá, é a hora da criatividade, é você definir, mas antes de começar os estudos, é importante definir uma expectativa do que você vai tirar no final desses estudos. E o que eu recomendo é botar alguma coisa para o mundo, né? Gerar algum valor para o mundo, né? Porque aí você vai botar um ponto de realidade, você está meio que, vamos dizer assim, transmitindo aquele conhecimento para alguém. Que é um pouco do que eu estou até fazendo com vocês aqui agora. Se eu tenho esse conhecimento aqui, eu fiz esses slides. Se eu deixasse ele para mim só para usar para estudar ou para revisar, não ia valer de nada, pelo menos na minha concepção. Porque ninguém está utilizando nada meu, ninguém sabe que eu fiz isso, e aí, como é que fica? Eu vou estar botando esses estudos, nesse tempo que eu dediquei para estudar isso, preparar esse material,
eu não vou dizer no lixo porque vai estar na sua cabeça e essa experiência é válida. Mas se você pensar num aspecto que as pessoas hoje olham muito para a aparência, a sua aparência como profissional tem que ser uma bagagem ali de experiências, né? De coisas para se agregar. Então, tudo tem seu tempo, né? Aprender a gerenciar o seu tempo e suas prioridades é bem importante, né? Para você conseguir performar isso melhor. Porque quando você define que precisa fazer alguma coisa, você tem que alocar essa coisa no seu dia. Você tem que alocar isso, dizer todo dia, toda hora, todo dia, nesse horário X, eu vou dedicar esse tempo. Porque é o que eu falo, né? A gente tem que trabalhar antes do emprego, né? Os resultados que a gente quer estão muito atrelados ao trabalho que a gente exercitou antes. Então, trabalhe antes de querer o resultado que você quer. Se é um emprego, se é aumentar o nível na carreira. Então, tem que trabalhar antes. Então, ser aberto também a desafios traz oportunidades, isso é fato, mas também ter a sabedoria para ignorar o que não faz sentido. Às vezes também é muito importante, porque o foco, né? A questão que eu falei antes ali, a gente saber alternar entre os ciclos e o momento que a gente está. E o importante para a gente manter o foco é construir um processo. Construir uma coisa que a gente vai fazer todo dia, uma coisa que a gente vai estar construindo, independente do tempo que a gente leve. Porque às vezes você tem um tempo, você está em outra área, né? Está querendo fazer uma transição de carreira, mas não tem tempo para focar 8 horas do dia em aprender essa profissão nova. Então, mas você quer muito, você sabe que isso é algo que você gostou, você está afim, isso vai dar certo. E então para fazer isso ser realizado, você tem que construir um processo, definir uma dinâmica para que você esteja sempre evoluindo, independente do tempo. Porque como o tempo meu é diferente do tempo do Ivan, do tempo da Clarice, do Diogo, o tempo das pessoas são muito variados. E aqui eu vou falar um pouco de qual é o meu processo, mas vocês têm que construir o processo de vocês para sempre estar evoluindo. E aí vocês próprios também é importante vocês autoavaliarem, né? Para ver se vocês estão conseguindo evoluir. E muitas vezes também, se vocês não conseguirem fazer isso, procurar outras pessoas para te auxiliar se você está conseguindo evoluir no tempo que você quer. Se você se o processo que você construiu ali para aprender e fazer essa transição de carreira, por exemplo, tá certo, é importante também você avaliar isso com outras pessoas, outros profissionais, outros devs, né, que já passaram também por isso. E aí eu vou falar um pouquinho do meu processo, né? Como eu falei, eu gosto muito de flutuar entre os dois momentos, né? O momento que eu estou ficando por dentro, né, das coisas, captando informação, e outro momento que eu estou executando, estou consolidando essa informação em alguma coisa para o mundo real. E aí, no momento de captação da informação, né, estou ali nas redes sociais, nas pessoas que eu sigo, né, é importante você seguir pessoas de referência, seguir pessoas que você acredita ali, que tem um pensamento legal na sua profissão. Então a gente gosta de fazer isso, e é muito importante isso também estar dentro de comunidades que trocam ideias, fica botando informação ali, para a gente principalmente captar essas informações que estão em alta. A gente, profissional de tecnologia, tem que estar ligado. É um pouco do nosso papel a gente ficar ligado nas coisas, porque isso vai influenciar diretamente ou indiretamente nosso trabalho. Mas aí eu tô nessa fase de captação, eu vejo que é importante para mim, eu boto no inbox ali, né? Às vezes eu comecei ali com um grupo no WhatsApp, eu acho que algumas pessoas aqui devem ter, né, um grupo consigo mesmo ali no WhatsApp, que vai botando as coisas para esse grupo e vai armazenando lá para quando precisar, né? Hoje eu separo mais por categorias ali no Notion e coisa do tipo, mas é importante ter esse inbox de assunto, né? Então depois disso, né, eu vejo o que eu quero aplicar, né, eu quero estudar, então eu organizo isso. É importante aqui definir a expectativa que eu quero com isso, o output que a gente quer, né? A gente na programação tem muito isso, né? De input e output. Então é muito importante também a gente pensar nesse momento dos estudos, nesse momento da prática, a gente definir o que a gente quer de output, né? De saída dos nossos estudos. Então aqui eu organizo para aplicar, né? Aí eu também defino a rotina para executar, né? Para aplicar, estudar e praticar, né, exercitar alguma coisa. Isso aqui eu faço meio que para estudar programação, mas é muito aplicável em qualquer coisa que você quer aprender, né? Como eu falei no começo ali, sou muito viciado em aprender coisas, né? Hoje em dia eu toco guitarra também, né? Eu toco berimbau, faço capoeira, já fiz um slackline, então eu gosto muito de aprender coisas diferentes.
E aí eu tento aplicar um pouco desse processo para aprender qualquer coisa, porque isso fortalece para que eu esteja evoluindo, mesmo que no meu tempo. E isso que importa, isso que é importante. A gente meio que cada um tem seu tempo para evoluir nas coisas, mas que a gente esteja evoluindo, sabe? Não, então esse processo é importante para que a gente veja evolução, sabe? Então, aí eu aplico, né, estudo, exercito, né, defino uma rotina ali para repetir as coisas, porque isso que é importante também. A gente tá a repetição que faz deixar as coisas na nossa mente bem bem conectadas, né, bem firmes na nossa mente, né? É a repetição que traz isso. E depois a gente entrega e gera os resultados ali para o mundo. Então é isso. Mas como eu falei, construam o processo de vocês, vejam que funciona, né? E pensem sempre em acabar as coisas, né? Eu passei por um erro grande que eu tive no passado, essa questão de começar e não terminar. Começar e não terminar. Eu fiz muito isso no passado e aprendi muito que isso não me ajudou em nada. Então, por isso que eu falo, na etapa 2 ali, defina a sua expectativa. O que é que você quer de output ali no final? Porque aí isso vai ajudar para você construir esse processo e entregar um projeto, fazer artigo. Porque aqui eu tô falando em entregar e gerar resultados, mas não necessariamente é um projeto, sabe? Você pode, por exemplo, entregar o seu conhecimento que você adquiriu. Você pode fazer um artigo, fazer um vídeo curto ali pro Instagram, você pode compartilhar no LinkedIn, você pode pegar aquele trecho de código que ficou bonito e botar no Gist, né? Que é um parceiro ali do GitHub para blocos de código, né? Tem o Stack Overflow, tem o Medium, tem o DevTool também, que é uma plataforma ali de artigos que você pode entregar esse conhecimento, porque não é só através de projetos que a gente consegue gerar resultados. A gente pode também entregar conhecimento, né? Fazer o que eu estou falando com vocês aqui, que é mentorar, compartilhar isso aí, porque isso tudo vai gerar resultados para o mundo real, e esses resultados estão na minha bagagem aqui, que eu vou estar sempre botando na cara do entrevistador que eu fiz isso e consegui resolver esse problema. E aí a gente vai para alguns aceleradores, né? E o primeiro de todos é o inglês. Não vacila, se alguém falou na galáxia que não foi precisar de inglês, isso não existe, porque hoje é a linguagem universal ali para a maioria das coisas. E para a tecnologia é super obrigatório, porque por mais que você trabalhe e tenha o objetivo de trabalhar em empresas nacionais mesmo, não estou falando nem de trabalhar para gringa, nem nada. Estou falando de trabalhar para empresas nacionais e fazer o seu trabalho da melhor forma. O inglês vai estar sempre como ponto chave ali para você acelerar esse aprendizado, porque ele vai ser ele é aquele que, vamos dizer assim, ele vai fazer você beber da fonte, né? A maioria dos artigos, a maioria das coisas que as tecnologias que começam, elas começam tudo em inglês. Então você, com essa habilidade, né, você vai conseguir beber da fonte, você vai ter buscas, resultados mais diretos. Eu não sei quem começou a utilizar a inteligência artificial no começo, mas era bem ruim para você interagir em português com a inteligência artificial, e aí você tem que interagir em inglês mesmo para conseguir os outputs mais claros. Então o inglês vai acelerar você ter tanto contato quanto, vamos dizer assim, um diferencial para você também botar na bagagem, né? Porque quem mexeu com IA lá no começo, há 2 anos, 3 anos, hoje já está sendo um cara referência na inteligência artificial, sabe? Então, mas por que ele conseguiu isso? Porque ele tinha o inglês, porque ele estava em contato, ele estava bebendo da fonte. Então, outra forma de acelerar o aprendizado e conseguir mais coisas para sua bagagem é você ter um inglês bom ali. Não precisa nem, falar fluentemente, mas ler e compreender legal, com certeza vai acelerar seu aprendizado, né? Outra coisa que acelera muito é os ambientes de autoconhecimento. Startups e projetos pessoais ali que você vai fazendo na raça, sozinho, e meio que exigem que a gente faça tudo, né? Então, essa variedade ali dos desafios e a exposição a diferentes áreas, né? Porque muitas vezes você é do mobile, tá querendo fazer um aplicativo, mas não tem ninguém para fazer o back-end, aí você vai lá e faz o back-end, monta um banco de dados e você aprendeu o banco de dados, aprendeu a fazer um back-end. Tá onde? Na bagagem. E é isso que vai fazer diferencial, né? É muito mais fácil você se tornar essencial para o time quando você meio que tem essa característica de ser um cara desenrolado, né? Não você faz de tudo, né? E outro toque que eu quero dar para vocês é que para vocês terem em mente que sua carreira não é ligada à empresa que você está. Então não dependa dela para crescer. Um erro muito do passado, né? Vamos dizer assim, aquele discurso, né, de startup, de que vai bombar, vai ser o próximo unicórnio. Eu caí algumas vezes
nesse discurso e me arrependi um pouquinho em relação a isso, porque a gente tem, por mais que foi interessante, teve esse ambiente de autocrescimento que eu falei, que com certeza acelerou minha carreira, mas eu não estava crescendo como eu imaginava, né? E aí, tipo, e a empresa não cresceu como eu imaginava. A empresa meio que estagnou e eu fiquei flutuando lá sem fazer muito mais do que eu precisava fazer. E aí eu entendi, poxa, eu queria crescer mais, mas a empresa não está me trazendo um ambiente para eu crescer mais. Então, a gente tem que construir nossa carreira independente da empresa. Então, eu fiz o quê? Saí dessa empresa e fui para outra. Por quê? Porque a empresa que eu entrei depois tinha um ambiente maior, um ambiente de possível crescimento maior do que a empresa que eu estava. Então, essa troca também de ambiente pode favorecer o seu aprendizado e acelerar muito o seu crescimento. Porque pode ser que a empresa esteja um pouco, não tenha muitos desafios, você está fazendo mais do mesmo, e isso aí é um pouco deixa você um pouco estagnado e na zona de conforto, né? E aí tudo bem com a zona de conforto se você quer isso, mas se você tá querendo evoluir, eu acho que esse não é o caminho, né? Você tem que se movimentar. E um desses movimentos é trocar de empresa, é procurar outros ambientes. E aí, fechando um pouco continuando essa parte de como montar um plano, né? Eu vou falar aqui um pouco das áreas, né, que estão mais promissoras aqui em 2025. E aí você vê que, tipo, não vou nem falar um pouquinho, começando a falar de áreas de negócio. Aqui a gente vai ver que as áreas que estão crescendo mais, né, que são bem promissoras, são áreas que, por exemplo, cibersegurança e proteção de dados, são áreas que estão crescendo muito por causa do quê? Por causa da inteligência artificial. Porque o que acontece com a inteligência artificial? A gente compartilha informação com uma empresa, velho. E aí, tipo, inclusive é um ponto de exclamação, de cuidado aí se você está botando dados da empresa que você trabalha dentro dessas IAs. Isso meio que dá processo, tá ligado? Então, tomem cuidado, assim, nessa parte. E principalmente por causa disso, né? Você tem que... essa parte de cibersegurança e proteção de dados está crescendo muito, né? Outro ponto, energias renováveis e engenharia ambiental. Outro tema que está forte, né, é a questão de redução de carbono ali do global, né? Por causa do aquecimento global que nossa terra aí só fica mais quente, né? Eu tô aqui no Nordeste e só tô suando. Tô aqui com 2 ventiladores pra vocês terem ideia. Tô sem ar-condicionado aí. Então, é um ponto que tá crescendo muito, sabe? E outro ponto, a parte de desenvolvimento de realidade aumentada e virtual. Vocês viram aí o Vision, né, da Apple. Outra coisa que está crescendo muito é essas aplicações que fazem muito a parte de realidade aumentada, realidade virtual, que traz uma imersão maior, né? E esses ambientes digitais, você pode botar treinamento, a parte de entretenimento, colaboração. Então aí você tem uma área de negócio que está se crescendo também. Outra área é a própria inteligência artificial e machine learning, né? Que você consegue ter um impacto ali bem direto em várias áreas ali, finanças, e interagir com isso, né? Para criar soluções personalizadas que tem uma inteligência ali por trás, né? E consegue também otimizar vários processos complexos. Outro ponto, né, que entra muito é análise e ciência de dados, que a inteligência artificial precisa de dados, né? E a gente ter esses dados, né, da nossa empresa, de todo esse volume de dados que está transacionando, né? Porque a inteligência artificial ela nos potencializou muito a gente produzir as coisas, né? Hoje faço um artigo rapidinho, né? Assim, eu faço um texto para publicar na rede social rapidinho. Por quê? Porque a inteligência artificial potencializou isso. Mas, tipo, o texto que você escreveu não está ficando ali na nuvem, flutuando sozinho. Ele está no banco de dados ali, da rede social, da plataforma que você utilizou. E aí esses dados a gente precisa analisar para tirar uma inteligência disso e gerar métricas ali para nossa empresa. Então, essas áreas, galera, eu queria muito falar sobre isso porque são áreas fim, né? São áreas que, tipo, é o ponto B, vamos dizer assim. É onde a gente pode usar tecnologia para solucionar algum problema dessas áreas e ser um divisor de águas na nossa carreira. Porque, com certeza, como elas são promissoras, elas vão estar crescendo, mais empresas vão estar surgindo e mais necessidade de tecnologia para dar inteligência e automação para essas empresas vai estar surgindo. E se você tiver de olho nessas áreas, né, meio que saber quais empresas, porque saber quais empresas estão trabalhando, por exemplo, em engenharia ambiental. E aí você, tendo conhecimento de engenharia ambiental, do negócio ali de engenharia ambiental, você usando tecnologia para resolver um problema desse nicho ali de engenharia ambiental, você pode
deslanchar ali, conseguir desenvolver um produto, né, desenvolver um sistema ali para ele e botar na sua bagagem que você conseguiu essa proeza e resolver esse problema também. Então são áreas ali que, se você construir uma solução para elas, você vai estar com certeza crescendo muito com isso, né? E sobre programação, né? A gente está aqui no ataque de devs, né? É importante falar sobre isso também, mas uma coisa que eu sempre falo, né? Muita gente me pergunta disso por onde começar, e eu sempre falo, não importa, apenas comece. Porque, tipo, antes de... é aquela que eu falo, né? Bagagem, né? Você vai construir, você vai aumentando a complexidade aos poucos. Então não importa, tipo, você está resolvendo um problema pequenininho, aí se você tiver 10 problemas pequenininhos solucionados na bagagem, esses 10 problemas pequenininhos podem se tornar um case para você conseguir a oportunidade de conseguir de resolver um problema maior. E por aí vai. Você vai aumentando essa bagagem de problemas. Mas, claro que eu não vou passar aqui sem dar uma dica, né? Então, a dica que eu gosto de dar, né, é que para você se perguntar, né, quais problemas eu quero resolver. Se você gosta de criar interfaces ali, né, gosta das coisas bonitinhas e tudo mais, fazer isso, que tal o front-end, né? Se você gosta mais de lógica, banco de dados, né? Que tal, tipo, ir pro back-end ali, onde você vai estar tratando diretamente com planilhas e tudo mais, né? Fazendo essa inteligência dos dados. Se você você quer criar um aplicativo ali para Android ou para iOS, que tal ir para o mobile ali, onde você vai estar criando uma solução que vai estar na palma da sua mão. Inclusive, foi essa uma das coisas que eu fiz, né? Eu queria muito, que hoje eu sou desenvolvedor Android, e eu queria muito construir um aplicativo. Isso há 7 anos atrás, como que, tipo, tava começando essa vibe de aplicativo para celular e tudo mais. E aí eu, tipo, queria fazer aplicativo para celular. Aí eu comecei a fazer aplicativo. O primeiro aplicativo que eu fiz foi, tipo, só tinha umas 4 botões que mostrava uma carinha diferente com esses botões, né? Quando eu apertava esses botões. Mas foi o start, sabe? Eu comecei. Então, essa é a pegada. Você começa por resolvendo problemas pequenos. E depois vai aumentando a sua bagagem para conseguir ter a oportunidade de conseguir resolver problemas maiores. Então, é bem essas perguntas, né? Quais áreas me interessam mais? Se você quer, por exemplo, área financeira, você tem... a área financeira precisa muito de back-end. Acho que você quer muito trabalhar com, sei lá, a parte de arquitetura, aí você tem que ir um pouco para 3D, sabe? Então, é muito essa questão de você entender o que motiva a você a aprender alguma coisa e criar. Porque, tipo, uma coisa que eu aprendi, pelo menos pessoalmente, se você não faz uma coisa que pelo menos você gosta um pouquinho ali, você não vai levar isso pro resto da vida, não. Você vai abandonar. Então, é um pouco disso, essa mensagem, né? E também a gente não tem só essas áreas, né? A gente tem áreas menos glamorosas ali, como DevOps, automação, segurança ali, se você quer entrar no hacking ali. Essas áreas são boas porque você tem menos concorrência, né? Você tem a barreira de entrada para elas é muito maior. Até o mobile mesmo tem uma barreira de entrada maior. Você precisa ter um computador melhor para conseguir programar para Android. Você precisa de um Mac para conseguir programar para iOS. Então, tipo, você precisa ter uma barganha maior sobre isso, né? Então, é uma chave ali que você pode ligar, é um caminho ali que você pode caminhar para se destacar, né? E uma curiosidade, né, é que, tipo, na Argentina, essa importância, né, da tecnologia, né, está sendo tão expandida, né, que lá já os cursos de tecnologia como análise de sistemas e outras aí já lideram as escolhas universitárias. Hoje em dia já está super concorrido aqui nas faculdades e tudo, públicas e tudo mais, nas universidades. E a gente vê como essa necessidade de você saber tecnologia como um commodity, vamos dizer assim, já é uma necessidade presente, né, do mundo atual, que a gente, por mais que, beleza, você aprenda a fazer uma automação com Python, mas você não conseguiu trabalho com isso. Talvez você consiga, na área que você trabalha hoje, você consiga fazer uma automação e essa automação ajudou você a ganhar mais produtividade e aí você conseguiu evoluir na área que você está. Mas o que você fez? Você utilizou a tecnologia como meio. E é isso que a gente faz. É isso que nós profissionais de tecnologias fazemos. É utilizar a tecnologia como meio para potencializar alguma coisa. E é isso. E chegamos na última parte, que aqui a gente já entra um pouco nas estratégias para ganhar mais relevância na empresa, né?
É claro que aqui a gente fala, eu vou falar um pouquinho mais para quem já está dentro de algum contexto, mas com certeza, se você, quem vai conquistar, com certeza vocês, quem não está na área, com certeza estou na torcida aí para vocês conseguirem essas primeiras oportunidades. Vocês, utilizando essas estratégias, também vão conseguir ganhar mais essa relevância dentro das empresas e crescer nelas, né? Crescer dentro delas, e se for o caso, sair da empresa também que você está, né? Se para uma oportunidade melhor. Então, primeira parte aí do jogo, né? Para você ganhar relevância. A gente fica muito preso em tentar fazer a tarefa que o nosso chefe pediu, né? E muitas vezes a gente não sabe que talvez essa tarefa não esteja ligada com o que a gente está sendo esperado, né? Então, primeira regra do jogo ali, né? Você precisa, desde o começo, você entrar na empresa, você vai dizer o que é que você quer ser. Eu quero entrar na liderança, eu quero ser um programador sênior, quero subir para pleno, sei lá. E aí, a partir disso, comunicando a sua ambição, né, para o que você quer, porque ninguém vai adivinhar o que você quer da vida, você tem que comunicar ela. Você vai começar a colher, você vai trabalhar, né? É aquilo que eu falo, né? Sempre um resultado, antes do resultado tem um trabalho. E aí você vai trabalhar. E aí você vai, muitas vezes, vai botando esses resultados, as coisas que você faz na bagagem. E aí você vai botando isso. Muitas vezes até você vai entregar mais do que era esperado, né? Isso é normal. Na maioria das vezes, a gente pega, antes do cargo propriamente dito, antes do papel, a gente assume a responsabilidade. Porque muitas vezes nosso chefe não tem segurança em passar aquela responsabilidade pra gente. Na verdade, passar o papel pra gente, porque ele tem medo que aquela responsabilidade daquele papel não seja cumprida, sabe? Então, muitas vezes, você, vê que o seu chefe está com mais responsabilidades ou fazendo uma coisinha ou apertado para fazer alguma coisa. Se você for proativo ali para assumir e ir pegando essas responsabilidades, conforme essas responsabilidades forem sendo direcionadas para você, quando esse chefe crescer, ele sabe que você sabe, já sabe fazer as coisas. Então, um caminho natural é ele ter você como primeira pessoa para apontar ali, quando precisar de alguém para subir de nível. Então, é muito você pensar nessa perspectiva, né? Às vezes você tem que entregar mais do que é esperado para o papel da gente, para a gente conseguir assumir uma tarefa, assumir um cargo que a gente almeja. Uma coisa que pouca gente faz, que é assumir tarefas que ninguém quer fazer, né? Aquelas tarefas chatazinhas, né? Às vezes é documentar, né? Fazer um suporte com o cliente, falar com o cliente, coisas que muita gente não gosta. Então, mas se você vê que tem um espaço e essas tarefinhas estão de sopa aí, né? Estão sobrando, você pode muito bem pegar essas tarefas para fazer o quê? Entregar mais do que esperado. Porque isso vai trazer o valor para você e trazer esse diferencial, né? Porque nem sempre, se você fazer, todo mundo sabe o papel de um programador, que é escrever código bom, escrever código, entregar solução e tudo mais. Se você ficar só nessa, ser substituível, né, vamos dizer assim, por um outro programador que faça também isso, é muito mais fácil. Mas se você for um programador que faça além disso, você seja um cara comunicativo, você descreva bem as tarefas, você tenha as estimativas mais precisas, isso vai te trazer um diferencial, que ele não vai encontrar outro desenvolvedor que faça isso para você, que faça do mesmo jeito que você. Vai ser muito mais difícil, sabe? Então, é um pouco dessa ideia aqui para vocês irem pegando. Outro ponto é as empresas, né? Elas querem entregar ótimos resultados com menos recursos e desperdício. Então, a gente pensa que as empresas são muito movidas por essa sopa de letrinhas corporativa, né? Então, MRR, né, que é a média de receita recorrente, LTV, que é Lifetime Value, CAC, né, que é o custo de aquisição por cliente, % de leads aprovados, que é quando você tem leads que são válidos ali para possivelmente vão comprar, payback time, né, que é quando você investe ali, e esses outros termozinhos que são mais de negócio, mas porque eles são importantes também para a gente entender. Porque muitas vezes o resultado que o nosso chefe espera é muito atrelado a eles. Então, você entendendo um pouco de como funciona essa sopa de letrinhas dentro da empresa que você está dentro, você consegue, primeiro, observar essas sopas de letrinhas, né? E entender como é que o seu trabalho está impactando essa métrica. E aí, qual é o legal? Que, se você entender como é que o seu trabalho impacta nessa métrica, e você viu que essa métrica aqueceu, então você fez parte desse crescimento da métrica. E aí você usa isso para
ser mais relevante na empresa, para você ganhar mais valor dentro da empresa. Então, e também, além de ser um argumento bom para você conseguir ali aumentos e tudo mais. Outro ponto, né? Proatividade para mostrar o que está sendo feito, né? Hoje já passou a época, né, que a gente, como programador, ficava no nosso cantinho ali, com o nosso computador, programando, sem falar com ninguém, e já era. Então, foi mal. Não seja também o dev que espera que alguém fale que seu trabalho foi bom, né? Se você sabe que o seu trabalho foi bom e ele fez diferença no time, ele fez melhorou a produtividade de alguém, melhorou o onboarding, né, de um novo colaborador, então mostre isso para as pessoas, sabe? Não deixe tipo essa task que você fez ser apagada ali da história, que é o que acontece quando você entra num fluxo ali de dia a dia natural ali, que tipo a gente vai só entregando, fazendo nossos trabalhos e esquece de tipo falar o quão foi bom o nosso trabalho. Então a gente entender o quão foi bom o nosso trabalho ajuda muito a gente também ter essa relevância e esse peso no contexto da empresa que a gente está trabalhando. Então, não seja aquele dev que tipo vai fazendo task e não fala que você se dedicou para entregar aquilo com a maior qualidade e tipo só ficou como mais uma task que você botou para Doni, né? Então, é bem mais nesse aspecto. E também outro ponto que a gente nem sempre o cliente, né, o chefe da gente, né, é um cara técnico, uma pessoa que sabe os termos, que sabe as coisas que a gente precisa, que a gente faz. Então, quando você consegue traduzir essas coisas, esses termos técnicos para uma maneira que o cliente ou nosso chefe entenda, isso é um diferencial muito grande, porque é aquela coisa de valor, né? Se você fala que, eu refatorei aquela classe que tinha não sei quantas linhas, tinha 1000 linhas e foi para 100 linhas. Se você fala disso, é muito mais fácil do que você dizer que eu implementei a arquitetura, um Clean Architecture com hexagonal, com solid. Ninguém vai entender isso. Ele vai entender o quão aquele trabalho que você fez melhorou o produto em termos assim mais leigos. Então, você utilizar de termos mais leigos para explicar o trabalho que você fez e traduzir essa entrega, também é uma proatividade ali que você está tendo para você mostrar o que você está fazendo. Porque se você não mostrar se você ficar naquela só entregando teste sem falar que você terminou, ou sem falar que você fez de tal jeito porque era melhor, ou sem discutir com ninguém, eu hoje estava pensando, eu precisei refinar uma tarefa e tipo, eu já sabia o caminho para resolver ela. Se eu quisesse, eu simplesmente descrevia ali na task lá no Gira e tipo botava para sprint, né? Botava pra gente fazer na semana que vem. Mas o que eu fiz? Eu chamei outros desenvolvedores para avaliar se eu tava pensando, o que eu tava pensando para resolver aquela tarefa era bom ou ruim, e aí eu tava apresentando para eles a minha linha de pensamento. E se isso era legal ou não, sabe? E isso é o que faz você mostrar o seu valor para a equipe. Porque se você simplesmente só se eu botasse só a descrição lá e ninguém visse o esforço que eu tive para pensar sobre essa solução, ia ficar lá, todo mundo ia achar que foi fácil pensar nisso e beleza, eu ia fazer a task, eu trabalho sozinho, eu trabalho só com outra pessoa, né? Essa outra pessoa não ia ficar sabendo, no máximo ia ver o code review e tipo, não entreguei valor além daquilo que eu fiz, né? Além daquele negócio. Então é importante também você estar sempre traduzindo e compartilhando o que você faz, o que você pensa, né? Ninguém gosta de especificar, estimar e detalhar as tarefas, mas isso a gente sabe que é necessário para quando o nosso gerente ali estiver avaliando as tarefas que eu entreguei, ele avaliou que, poxa, aquela tarefa que o Dennis fez tinha isso tudo, poxa, que massa que ele fez isso, dessa maneira, bem organizado. Isso tudo vai ser considerado ali na hora de uma avaliação de performance, sabe? E o que hoje em dia é mais que obrigatório também é você melhorar essa parte de comunicação, né? Então, não procrastine a comunicação. Eu realmente no começo, principalmente, eu era o mais procrastinador de comunicação possível. Eu não gostava de falar com as pessoas, ficava na minha desenvolvendo, pesquisando e entendendo na internet mesmo o que eu precisava fazer. Mas depois de um tempo eu entendi que, tipo, poxa, eu não vou, se eu fizer isso, o meu valor está sendo guardado aqui dentro do meu quarto, sabe? Dentro do meu computador. E aí, se eu não conseguir, tipo, eu pensei na solução, se eu não compartilhar essa solução com o cara do lado, ele não vai saber que aquela solução veio de mim. Ele pode pensar que, tipo, o chefe que
o chefe que pensou, ou o chefe que mandou fazer, mas se eu tivesse compartilhado, ele ia saber que essa solução veio de mim. Então, só acelerando um pouco aqui. Aqui tem a parte do one-on-one, né? Que, como eu falei, nem sempre os chefes da gente são os melhores líderes e mentores. E aí a gente entra com aquela parte de... poucas vezes a gente fala sobre desenvolvimento dentro da empresa. Hoje em dia tem uma cultura mais, né? De tipo, ter uma cultura mais de feedbacks e tudo mais. Mas no passado era mais difícil. E principalmente... E ainda existem empresas que não têm essa cultura de feedback contínuo e tudo mais. Então, se a gente não é proativo nessa questão de falar sobre o desenvolvimento que a gente quer, com nossos líderes, com nossos chefes, a gente não vai ter esse desenvolvimento que a gente quer. Porque eles simplesmente não vão saber, não vão adivinhar o que a gente quer. Às vezes ele até quer que a gente continue do mesmo jeito. Porque aí ele não vai precisar aumentar seu salário, não vai precisar tá fazendo o trabalho bem, tá de boa. Às vezes é isso. E às vezes é isso que ele quer também, uma pessoa passiva, que não está nem aí para se desenvolver. E aí, se você está aí para se desenvolver, você não faz sentido você continuar nessa empresa, que é o que eu falei no passado. Então, e outra coisa importante aqui é documentar essas entregas e conquistas. Não dependa de alguém para monitorar as coisas que você entrega. Se você não documenta, né, se não tem uma plataforma para utilizar as suas tarefas e tudo mais, documente, se não tem na empresa, né, bota numa organização pessoal, ali no Notion da vida, no Notas da vida. Documenta essas entregas e conquistas que você passou lá dentro para monitorar e quando for nas reuniões ali com o chefe, para você se gaba dessas coisas, para você se lembrar dessas coisas que você fez e barganhar sua promoção, apesar disso, né? Então, é muito nesse aspecto, né? Outro ponto importante é trabalhar colaborando com outros times. Já acabou, né? Como eu falei, né? Já acabou a era do dev isolado ali, que só recebia a task que entregava. E a gente tem que mostrar, se você sabe que entregou uma coisa boa, mostre para as pessoas essa coisa boa, né? Que esse trabalho que você fez, esse esforço. Então, outro ponto, né, que você tem que olhar, né, além de fazer o seu trabalho, é colaborar com outros times. Uma coisa que eu fazia muito era criticar, por exemplo, o designer que fez aquela tela difícil de fazer, aquele que o CSS é diabólico ali, que a gente tem que fazer umas gambiarras ali para fazer o design que o cara fez. Só que aí se você não entender e trabalhar com ele, por exemplo, para quando ele jogar a proposta de tela para você vê que, olha, designer, segura a onda aí, que isso aqui é um pouco difícil para fazer. Por favor, faça uma coisa mais ok, com o tempo que a gente tem para entregar, porque senão a gente não vai conseguir entregar se você botar essa animação do jeito que você tá. Então, tipo, essa discussão, sabe? Não é, nunca, é claro que existe imposição, né, dependendo da empresa, mas nunca vai ser, tipo, uma parada on the way, né? Alguém mandando. A gente, no mundo da tecnologia, tem esse aspecto de colaboração muito maior, né, do que em outras áreas. E isso a gente tem que aproveitar, esse privilégio de colaborar com outros times, porque isso que faz a gente acelerar também e ganhar mais relevância dentro da empresa, porque relevância dentro da empresa é influência, né? Influência é ser conhecido, é saber que você está naquele contexto, saber que você se aquele botão foi pro ar, foi porque o Denis fez, sabe? Então, entenda como se relacionar com outras pessoas, esses outros times, porque aí você vai aumentar essa influência e também ganhar mais relevância na empresa. Se o designer que criou aquela tela não conhecer quem botou aquele design no ar, você está perdendo a oportunidade de expandir sua influência para aquele designer, porque você tornou o que aquele designer desenhou realidade, tá ligado? Então isso é uma coisa legal para o designer. Então se você conseguir transmitir essa conexão, você tem uma pessoa ali que vai lutar junto com você dentro da empresa. E aí até se você... se ele viu que você entregou isso, aí ele vai para outra empresa, né? Uma empresa melhor, aí aparece uma vaga de desenvolvedor e ele te indica. E isso é o que a gente fala sobre influência. Na tecnologia a gente tem muito essa questão de indicação de coisas que meio que aparecem do nada, oportunidades que surgem porque as ações que você fez hoje refletiram em outra pessoa que não está necessariamente diretamente trabalhando com você, mas que refletiu bem, sabe? E aí é bem interessante você pensar nessa perspectiva, né? Então aproveite as oportunidades de mostrar o seu valor quando essas outras pessoas estiverem na sala, né? Não fique calado. Hoje em dia a gente tem um trabalho remoto que
faz muito que acontece muito a gente deixar a câmera desligada, né, de falar. Eu sou o cara da câmera desligada, mas, por exemplo, se eu entro dentro de uma reunião importante, que eu sei que minha participação é importante, eu ligo a câmera, porque eu sei que eu vou participar muito. Então, se eu sei que eu vou participar muito, eu sei que as pessoas vão perguntar por mim, porque eu não ligo a câmera para mostrar mais presença sobre elas e aumentar a minha influência. Porque se só deixa a fotinha ali no Meet, não vai trazer essa autoridade, né, que a gente fala aqui, que é o que realmente te torna disputado, te torna caro. Essa autoridade é muito construída pela perspectiva das outras pessoas. A minha autoridade aqui é muito baseada e depende muito da percepção de vocês aqui que estão comigo aqui nessa call. E por aí vai. Então esse é um pouco dos assuntos que eu queria tocar hoje. Acabei passando um pouquinho do tempo que eu planejava, mas eu queria saber se ficou alguma dúvida, se está tudo certo, se ajudou vocês de alguma maneira.